Boa noite, tudo bom? Aqui é o Levi e o Oséias, meu co-host. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no mais um episódio no Do Que Podcast, o nosso segundo episódio com o nosso segundo convidado, Na verdade Edson é o Modesto. terceiro, né? Mas com convidado é o segundo. É o terceiro episódio com o convidado segundo. É isso aí. Boa noite. Salve, salve. Boa noite, Modesto. Boa noite. Estou aqui com o Levi dose dupla hoje, então é isso? Versão em dobro. Pois é. Então, a gente começou esse programa há pouco tempo, né? E nós temos aqui o prazer de ter você aqui como nosso convidado. É muito legal, vai ser bacana aqui. A gente vai trocar uma ideia, conversar um pouquinho sobre a sua experiência, todo o seu conhecimento de vida e também sobre a sua profissão e tudo mais. O Modesto, ele é o seguinte, vou começar a apresentar quem é o Modesto. O Modesto, ele é formado em marketing. Eu não lembro de toda a sua formação, mas foi meu professor no UNASP, em Engenheiro Coelho. Ele já trabalhou em alguns lugares, já trabalhou em Embratel, foi na Embratel que você trabalhou, não foi? Em empresas grandes. Teve a sua própria empresa, eu não vou saber todas as empresas. Trabalhou numa das revistas mais famosas do Brasil, de fofocas, né? Uma coisa assim. Qual que era o nome da revista? Caras? Quem? Da Globo. Quem? Revista Quem? Eu não já foi. Eu cobria cultura, né? Ah, não, é que a revista, né? Eu lembro que ela tem um ponto ali que é. E que mais? Teve sua própria empresa e hoje ele é um dos líderes do Instituto, né? Instituto Kalel, que é um instituto de voluntariado e projetos sociais, já há mais de 7 anos. E também é professor atualmente em uma faculdade federal e mestrado em relação... Como é que é o teu mestrado? Esqueci. Arte, doutorado em políticas públicas. Isso aí, é melhor você se apresentar do que eu ficar falando aqui, né? Olha só. Falei muita coisa errada, não vou nem perguntar se eu falei alguma coisa errada. Tranquilo. Mas é um prazer estar aqui com vocês. E a gente está aqui para bater um papo, estou aqui à disposição. Fala que eu te escuto. Então, me explica aí, como é que é essa revista que você trabalhou lá? Ela era sobre o que mesmo? Eu lembro que você contou para mim, a gente é amigo já de um tempo, e eu lembro que você falava dessa revista, pra mim era Caras na minha cabeça, não sei porquê, mas é Quem, revista Quem. Muito parecido, a diferença é que é igual. A Caras, ela leva famosa para algum lugar e cobre a pauta, né? A revista Quem, eu tinha parte da cultura, então eu fazia muito trabalho de cobertura das pré-estreias de teatro e cinema no Brasil. O que me fez esclarecer muito esse lado, porque eu não tinha conhecimento, né? Não tinha hábito, inclusive, de ver. E aí eu era muito menino, eu tinha 22 anos, e foi uma experiência incrível, assim, você ter a oportunidade de conhecer esse universo, conhecer pessoas, e o Rio de Janeiro é um lugar para isso, né? Era no Rio de Janeiro que eu morava, me formei no Rio de Janeiro, e faz aí um tempinho já, mas foi uma experiência muito bacana. Aí depois eu fui para a área de comunicação corporativa, para algumas empresas, mudei o foco, trabalhei muito com marketing, dou aula até hoje, né? Eu acho que o ápice da minha profissão é dar aula, né? Que estou nisso há 20 anos já ou mais, né? Então, essa tem sido a minha caminhada. E com o Kalel, que já nesse momento eu estou trabalhando. Né? 20 anos de idade como professor, então o pessoal já pode imaginar a sua idade, né? Vou fazer 42 já. Olha, eu nem precisa. Teve o convidado passado não gostou que eu falei da idade dele, né? Eu deixei para você falar. É muito jovem, olha só. Bonita ainda, tá tudo certo. Tá tudo certo. E eu até esqueci o que eu ia falar. Mas aí, no caso, lá no Rio de Janeiro, foi um dos seus primeiros trabalhos esse da revista ou você trabalhou em outras coisas também lá? Você foi se formar lá, você foi fazer a faculdade lá? Fiz faculdade no Rio de Janeiro, aí, tipo, um garoto que saiu de Rondônia na época, né, tipo, era muito bicho grilo. Eu lembro como se fosse hoje, faz muito tempo, né, que com 18 anos, foi a primeira vez que eu fui ao cinema ver Titanic. Eu acho que você tinha nascido já, Levi? Nossa, tinha sim. Não, 94, sim, né? 94. Titanic é 94. Não, só para deixar ele mais velho, dizer que ele é mais velho. Aí, foi 98. Já tinha cinema lá em Rondônia, nessa época? Não, eu fui no cinema em São Paulo, né? Em Rondônia não tinha cinema. Ah, em São Paulo. Aí, porque cinema era uma coisa difícil, era mais nas grandes centros, né? Na verdade, eu fui em Marília, uma cidade que tem japonês, inclusive, e eu saí da fila e falei o final do filme, que a próxima pessoal que entrar, sabe? Eles falaram, você falou, ele morre no final. Isso mesmo. Mas você pode falar isso pra praticamente todos os filmes. Né? Isso aí E aí eu
falei, meu, eu vou... Aí foi a primeira vez que eu fui e depois comecei a cobrir esses eventos, né? E aí a galera gostava muito porque eu era um cara assim que eu ia cobrir o evento e era um cara muito discreto também. Acontecia algumas coisas no final das comemorações, aí eu parava de bater foto, eu fazia foto dos eventos, entendeu? Eu não fazia reportagem, eu fazia fotos. E aí eu era sigiloso, assim, nas fotos, discreto, então o pessoal gostava muito. Falava, chama o Modestinho lá que ele vai saber fazer a cobertura legal, ideal. Aí era assim. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido que tu era fotógrafo, né? Eu tinha pensado que você era redator, que você fazia matérias. Não. E nessas revistas você... É uma revista de famosos, né? Tinha figuras ali que eram estrelas de filme. Eu sempre fui modesto mesmo, eu acho, um pouco mesmo. Porque eu sempre olhei as pessoas famosas como alguém que é como você, como a mim, entendeu? E eu acho que isso era legal, que eles me encontravam em mim. Eu sempre tratava eles como se fosse uma pessoa comum, então me transitava muito bem, sabe? Eu odeio tietagem, essas coisas assim. De fato, são pessoas como eu e você. Só são famosas. Sim. Né? Bonitas. Mas o que tem? Tem dinheiro pra ficar bonito. Não. E é verdade. Então eu tratava meio com desdém, assim, então eles gostavam muito. Era uma, como é que fala? Era um trabalho legal, mas depois também meio fútil também, né? Só glamour, aquele povo e tal. Aí eu falei, não quero mais. Aí eu saí, aí fui para uma outra revista, olha que legal. Uma revista chamada Revista Business, que era uma revista que trabalhava com cavalos. Nossa. E aí eu comecei a fotografar cavalos e fazia eventos de leilões de elite também com famosos, que puxavam os cavalos, que eram donos dos aras, assim. E aí eu fazia uma pauta de economia também na revista. Aí eu escrevia também, tirava foto, escrevia. Enfim, eu fui testando, né, aquilo que era legal na profissão. Aí depois trabalhei com comunicação corporativa, como eu falei, e a vida foi seguindo, assim. Mas é muito legal esse network que você consegue colecionar, né? Nessa época que você trabalhou nessas revistas, era mais assim, focado só em fotografia, ou você chegou a escrever algum texto, criar algum tipo de, sei lá, ajudar na diagramação, editoração da revista? Na revista de business, eu fazia uma matéria sobre economia, tá? Uhum. Isso eu trabalhei um pouco, mas fazia também fotografia. Na Quem era só fotografia, sabe? Fotografia. Uhum. No começo, eu fazia aquela parte de, tipo, é horrível, vou perseguir um artista, sei lá, vou ficar vigiando ali, sei lá, o Pelé. O Pelé faz, que o Pelé anda, um exemplo, né, total. E aí você ficava na frente da casa da pessoa 1 hora, 2 horas, esperando ela sair, eu odiava isso. Nossa. Aí logo depois de uns 2 meses eu falei, eu não faço mais isso, me manda embora, né, ou eu vou embora. Aí eles falaram, não, a gente quer você. Aí me trocou, entendeu? Falei, não vou ficar esperando. Eu tinha esse negócio assim, eu não sou... Eu tenho que me posicionar como profissional. Eu não vou ficar aqui tambem atrás de gente, sabe? E eu lembro que tinha aquela época que lançou o Big Brother, os mais malos eram os Big Bebês, sabe? Eu falava assim, olha só, vim aqui, vamos trabalhar, quem paga meu salário é meu patrão também, então vamos fazer o negócio acontecer. E era assim. Aí era meio chato, aí eu falei, não, eu vou sair dessa pegada, eu vou trabalhar com corporações mesmo, que é uma coisa que eu me encontrei. Na verdade, eu nem me encontrei, né? Tô tentando me encontrar até hoje, porque eu mudo de trabalho, de ação, assim. Eu acho que isso é gostoso, né? Isso é verdade. E foi nessa revista de business aí, apesar de um business bem nichado, né? Era só cavalo que tratava, apesar de o nome se chamar business? Não. Chamava business rural, perdão. Business trabalhava com agronegócios, entendeu? Então, olha que eles faziam, era bem louco. Eles pegavam cavalos de elite, touros, vacas caríssimos, e fazia leilões dentro do shopping, numa área selecionada, dentro de lugares muito chiques do Rio de Janeiro. Aí dava uísque pro povo, comida japonesa, inclusive, tudo alto padrão mesmo. Aí, tipo, a Monique Evans puxava uns cavalos, a Ana Paula Arósio, aí os caras ficavam meio que competindo, sabe? Quem comprava mais um animal, e o leilão, tipo, era sucesso, né? Então virou tipo uma festa, sabe? A revista começou a perceber porque ela tinha público, um público estrela, e ela falou, vamos fazer uma revista para cobrir o evento e para também divulgar, entendeu? Os donos são até conhecidos, eu nem vou falar aqui que vocês conhecem, Café do Jornal várias vezes. Aquela parte, conhecido, né? Por nós ou pelo público? Pelo público geral, já saíram na televisão já. Então, não, na minha época, então tá, agora, né?
Eu tô procurando aqui, eu vi aqui, ó, 29 anos de revista Rural Business. E foi lá que você teve esse olhar pro negócios, né? Pensando, sair um pouco Você estava se formando em marketing nessa época ou você já era formado? Não, eu estava me formando. Eu me formei em 2001. Aí isso foi 2001, 2002, assim. Eu fiquei no Rio até 2003. Depois eu peguei e falei, não, revista não dá, né? Eu queria um trabalho que eu pudesse olhar para trás e falar, eu produzi isso aqui, né? A gente começa a iniciar um processo de eu quero deixar um legado, né? Eu quero fazer uma coisa que eu tenho orgulho. Aí já não comecei a sentir orgulho do que eu fazia, eu falei, bora para a próxima. Que massa. E aí, mas nessa revista Business você pegou alguma inspiração para você ir para a área de empreendedorismo ou não? Foi dali que você partiu para professor? E o que foi o teu futuro depois? Então, a minha mente inquieta que você conhece, eu sempre estou querendo coisa nova. Eu saí do Rio de Janeiro e fui morar na Espanha, fazer uma pós-graduação na Espanha em psicologia da comunicação persuasiva. Trabalhava com comunicação persuasiva. Aí lá eu fiquei um ano e trabalhei na Coca-Cola, lá foi muito legal a experiência, sabe? Aí fiz estágio nas melhores companhias da Espanha, aí ganhei know-how e voltei para o Brasil e fui morar em Campinas, onde trabalhei como analista de comunicação de uma multinacional chamada Compass Groups, com a empresa inglesa. E aí, quando eu fui dar aula para você, que foi em 2007. 2007, foi em 2007. Mas foi lá que você começou a carreira de professor? Não, eu comecei a carreira de professor no Tocantins, em 2006. Foi. E aí, comecei a dar aula, curti bastante, porque eu sempre gostei dessa energia, né, dos alunos, troca de conhecimento e informação, atualização. O universo acadêmico traz isso para você, ele te provoca, né? Ele te ensina a estudar mais, a estar atualizado. Então, eu sempre quis isso, né? Na verdade, a educação sempre foi um paralelismo na minha vida, né? Nunca foi aquilo que eu queria me tornar. Era um apêndice de mim. Eu quero dar aula agora à noite. Então, bora dar aula. Sempre foi uma diversão para mim, né? Nunca foi minha condução de trabalho. Até porque o professor que fica só em sala de aula, né? Ele tem que estar lá fora no mercado, trazer novidades e, enfim, trazer uma realidade que o acadêmico exige também, né? Eu acredito muito nisso. E assim, eu vejo muito. Desculpa, Levi, foi mal. Fala. Fazendo um gancho aí que você falou, a questão de lecionar, o que assim te motivou a querer participar dessa área? Porque a gente sabe que, infelizmente, o nosso país ele não valoriza muito os professores, né? É um grupo meio complicado, assim, de valorização, né? Porque você pega, por exemplo, um Japão da vida, você vê que lá o professor é tratado de outra forma, né? O que fez você ter essa vontade de lecionar, né? De mostrar o conhecimento para os alunos, né? Amigo, assim, eu sempre entendi o lecionar como um legado, sabe? É muito gostoso, cara, você chegar numa sala de aula, provocar os alunos a pensarem, provocar eles a entender a realidade que eles vivem, provocar a entender que eles podem pensar muito mais além do que eles estão construindo e ver o resultado disso, né? Eu lembro que em 2007, por exemplo, no NASP, onde o Levi estudava, uma turma de noite, a dele era de manhã, mas uma turma de noite ganhou 2 prêmios naquele ano com alunos do segundo período. Tipo, eu só provoquei eles a pensarem e ir além do que eles poderiam acreditar. Então, isso é muito legal. Eu lembro que até hoje eu recebo e-mail de alunos assim, professor, naquela aula de foto, o senhor me fez me apaixonar por foto, eu hoje sou um fotógrafo profissional da empresa tal. Professor, naquele momento, o senhor me inspirou em tal momento. Então, isso não tem preço. Por isso que a gente se apega nesse legado, né? Porque pela valorização não vai ter nunca. Mas o aluno, aquele que você vê crescendo, assim, né, tipo, no conhecimento e se desenvolvendo, isso é a maior recompensa, sabe? Eu não estou romantizando, estou falando de uma realidade que eu vivo, né? Claro que eu não só dou aula, então é mais fácil também falar nisso, né? A vida não é só dar aula, né? Eu dou aula como um hobby para mim, né? No sentido que eu me divirto tanto, né, nesse processo de troca de informação, que para mim, cara, bora estudar. E aí você tinha comentado até uma hora ali, né, questão de estar atualizado. É uma coisa que eu tô percebendo, assim, que, tipo, sei lá, faz 10 anos que eu não frequento uma sala de aula de faculdade, né? Fiz alguns cursos e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de você estar num ambiente com várias pessoas de várias áreas e tal. Eu acho isso bacana, essa questão do crescimento, né, de buscar coisas novas. Tanto é que em 10 anos a publicidade, eu sou formado em publicidade, por isso que eu fui aluno, né, obviamente. E você vê que a publicidade, tipo assim, 10 anos atrás, quando eu me formei, era uma. Hoje ela multiplicou, ela se transformou e o crescimento da internet fez ela se tornar uma outra coisa. Sim. E aí, tipo, cara,
eu me vejo assim muito desatualizado, né? Apesar de que eu não gosto da área de... Eu até estava falando para minha esposa hoje. Eu tô começando a me realizar na parte de animação. Publicidade, eu não sei, eu me formei porque era aquele curso que tinha opção, né? Como milhares de pessoas às vezes escolhem. Mas, não, é muito boa a área de publicidade, eu pretendo fazer alguns cursos e tal. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que eu preciso me atualizar. Eu me sinto nessa necessidade de estar atualizado. E aí, até dentro disso que você falou, eu fiquei pensando, tem cursos na internet. E hoje em dia, só tem aulas online, né? Não tem nada presencial, praticamente, né? Tem alguns lugares que é presencial. Mas tem muita coisa online hoje. Já tinha antes, né? Só que com esse advento aí do online. E como é que para você, que é um cara agitado, mas ligado no 220, ter que viver nesse mundo hoje das aulas online? Cara, é muito ruim. Muito ruim porque eu gosto de gente, eu gosto de olhar para as pessoas, eu gosto de estar com elas. É uma necessidade que eu tenho, né, de essa troca. E aí eu gosto muito de gente e agora a gente não está podendo isso. Até eu exijo aos meus alunos assim, ó, o mínimo que eu preciso de vocês é abrir a cam, olhar para mim aqui para eu saber que eu tenho alguém falando comigo. Porque no começo é assim, o aluno ele entra, ele desliga o áudio, ele desliga a cam e fica aquela coisa ali, né? Parece um autista, né? Você falando, né? Tipo, um negócio muito louco. Aí eu falo, abram essas câmeras aí, eu quero ver vocês. Aí tem uns dá um migué, eu não tenho crédito. Eu falei, me dá seu celular que eu boto um crédito aí pra você. Tudo isso pra você... Nossa, deve ser horrível, né? Eu já vi uns vídeos de pessoal em Zoom, e aí, tipo, tá o professor ali na câmera ligada e tudo cinza. E aí não sabe o que tá acontecendo. Você tá muito ruim, assim. Eu acho que o ensino perde muito, né? Que esse processo de aprendizagem, ele né? Ele é terrível. Ele não acontece de fato. A gente está ali tentando passar o mínimo, mas a aprendizagem está na interação. A interação é a base. É a base, porque na interação você tem a provocação, na interação você tem a motivação, você tem toda a troca. Ali que acontece. Aí, por isso aqui é muito difícil, né? Aí o aluno já é dislexo, né? Ele já é um aluno do século XXI, um aluno que ele é hiperativo, ele também não consegue fixar a mente, ele não consegue ler nada, entendeu? Então, aí você fica, como é que eu faço com esse aluno? O Levi sabe, em sala de aula, presencialmente, eu quase subo na mesa, né? Eu faço toda uma forma que o aluno ele não pode nem piscar, porque ele vai prestar atenção, entendeu? Ele vai interagir comigo ali. Né? Eu também tento fazer uma aula na qual ele fala assim, essa aula eu não posso perder. É porque se ele perder, ele perdeu tudo, porque ele não vai conseguir ter argumentos na avaliação. Então é muito ruim. E ainda bem que nós estamos acabando esse processo, eu acho que esse ano é o último ano no ensino remoto, eu acho que o ano que vem nós começaremos já presencialmente, eu acredito nisso. É claro, se todo mundo estiver vacinado, eu acho que essa é a essência principal. Porque eu não acredito que vai acontecer agora, mas durante esse ano todo. Então, a gente tem aí boas, como é que fala? Boas esperanças sobre isso. Onde que surgiu a tua parte empreendedor, que você fez lá, que você tinha uma empresa, você tinha o seu negócio? Na verdade, eu acho que a gente precisa ter uma capacidade de observação. Eu sempre digo assim, a diferença entre o aluno que ele não é provocado a pensar e aquele que está lá só batendo cartão na faculdade, é porque um tem a capacidade de observar a realidade. E eu sempre fui muito perspicaz nisso. Eu sempre fui de férias na praia, sentava na cadeira e observava que posição ficava a barraquinha, o cara vendia milho, que posição ficava o outdoor. Eu sempre fui assim, eu sempre analisei tudo ao meu redor, né? Já dizia Freud, Aristóteles, perdão, nada é por acaso, tão pouco inocente. Tudo tem um porquê, tudo tem uma lógica. E eu sempre pensei nisso. E eu observei exatamente ao meu redor. Eu dava aula, eu não só dava aula na época, mas eu era diretor de um grupo de universidades, diretor de marketing. Eu ganhava bem, eu estava bem estabelecido, mas eu comecei a perceber que, naquele momento oportuno, a cidade ia ganhar um boom econômico de 29 bilhões de investimento do PAC, que era a construção de 2 usinas hidrelétricas. Aí eu falei, vai surgir um mercado imenso. A cidade recebeu mais de 500 mil pessoas, mais de centenas de empresas, e aí eu resolvi abrir uma empresa de comunicação e marketing, e eu atendia todas as empresas das usinas, atendi tudo, que eu fazia planejamento da área de comunicação, na parte de comunicação e segurança. Sabe aquelas placas que você vê cuidado, na parte de saúde, meio ambiente, de segurança, essas 3, eu fazia o planejamento estratégico inteiro. Quando você vê a imagem, a partir de quando, sabe assim? E aí surgiu isso. Eu também
deu muito certo, Levi, porque eu também abri na hora certa, entendeu? Você previu, né? Não é que você previu, mas você percebeu essa tendência e se preparou e foi. Isso, mas é legal eu falar aqui, como você falou de educação, os alunos tinham muita admiração por mim em sala de aula. Porque como eu dava aula de planejamento estratégico, então engenheiro, todo mundo da de obra também queria ter aula, né? Então eu comecei, e eles começaram a perguntar, o senhor atende em algum lugar? O senhor dá consultoria? Então foi uma demanda também que foi surgindo a partir da minha exposição em sala de aula. Então isso é legal, para se projetar também no mercado de trabalho. A sala de aula te traz muito isso, né? Uma visibilidade, tipo, se for uma boa aula, né? Senão também acaba com você, né? Porque a aula é muito assim, né? Se acabou a aula, ela tem que ser boa e todo dia. Cada aula diz por si só. Você deu uma aula hoje, no final da aula, se você é rodeado por alunos e você perde o time de sair da sala, é que a aula foi muito boa. Se você sai da sala sem ninguém te interpelar, prepare-se melhor. E eu lembro, uma coisa, não sei se eu já te perguntei, eu lembro que na sala de aula você dava um exemplo de alguma coisa e você sempre usava o meu nome. Aí na época eu não sabia, eu falei, por que eu não tô prestando atenção? Será que ele tá usando meu nome? Então, Levi, o exemplo, por exemplo, Levi, não sei o que, se ele fosse tal. Você lembra disso? Que você usava o meu nome muito? É por causa. Depois eu fui descobrindo, mas você fala, por que você fazia isso? Todo exemplo que ele ia dar era Levi. Não, também não era só você, não. Tinha mais uns dois. Ele tinha um que dormia muito, que eu não sabia que ele trabalhava a noite toda, lembra? Isso, é isso mesmo, dormia muito. É porque alguns alunos, de maneira específica, eu achava que não estava ligado no que eu estava falando também, né? E você era um deles, né? Então, você achava isso? Então eu vejo, e eu falei, bom, eu vou. E como você era muito tímido, então te chamar pelo nome era tipo uma mega exposição, entendeu? Então, tipo, naquele momento, você iria adentrar no meu discurso, querendo ou não querendo, né? Tipo assim, eu tô aqui, professor, o que eu fiz, né? Em minha defesa, eu era um dos únicos que prestava atenção. Inclusive, eu achava que era por isso. Porque, tipo assim, sei lá, dá um exemplo que eu tava prestando atenção. Mas depois eu fui descobrir que também um outro motivo é porque você lembrava do meu nome, que era um nome diferente. Assim, eu gravava uns 2, 3 nomes, eu sou muito ruim de nome, até hoje. E usava sempre os mesmos. Também, uma técnica. Também não tem que falar, Levi, né? tá entregando a sua técnica aí, ô Modesto. Sacanagem. É mais fácil decorar o nome dos que são os que não prestam atenção na aula para daí você usar essa desculpa, né? Então, viu Modesto? Só uma pergunta aí, com relação a essa ideia que o Levi tá falando, isso aí também ajudou o aluno a interagir mais, né? Muitos desses alunos, assim, você viu uma melhora, porque às vezes tem aluno que é muito disperso, né? Mas quando você começa a mexer mais com ele, assim, ele dá aquele crescimento, né? E assim, existe uma técnica que a gente trabalhou lá, lembra aquela pós em comunicação persuasiva, que é assim, todos nós possuímos um universo axiológico. O universo axiológico são os seus valores, aquele que te define. Então, por exemplo, digamos que você é São Paulino, aí você está na sala lá um pouco disperso, aí eu dou um exemplo sobre o time de São Paulo que perdeu a última liga. Naquele momento que eu falo alguma coisa que ativa o seu universo axiológico, você assume o meu discurso de forma consciente e inconsciente. É como se você estivesse num lugar aberto e uma televisão ligada, com muita gente conversando, de repente falasse, alguém, lá no jornal, alguém fala o nome da sua cidade natal. Você para e fala, estão falando da nossa cidade. Entendeu? Então isso é o quê? O universo axiológico. Então eu sabia, por exemplo, esse Nicolas Meves, ele gostava muito de carro. Então eu dava muito exemplo de carro para ele dar uma despertada, que ele dormia mesmo na sala, sabe assim? Ele trabalhava a noite toda, eu nem sabia disso, tadinho. Então ele ficava dormindo assim na minha frente, assim, né? No corredor, assim, eu lembro que eu olhava para ele sempre. Então você vai ativando o aluno. Por isso que antes de falar para algum grupo de pessoas, você precisa saber quem são essas pessoas. São elas que vão te dar que tipo de analogia você vai usar, que tipo de exemplo, para atinar nelas o interesse, né? Por isso que o mundo hoje, ele está buscando comunicadores e não informantes. Porque produzir conteúdo é fácil. Agora, produzir adeptos ao seu conteúdo, aí já é uma outra questão. Vamos falar agora, então, da questão, como é que surgiu o teu interesse por projetos sociais? Da onde surgiu isso? Em que ano? Em que momento da sua vida você começou a participar disso? Foi naquela viagem que a gente fez, que a gente participou? Não, antes disso já? Antes disso, nesse processo que eu abri essa empresa, eu ganhei muita grana.
e fiz tudo aquilo que eu queria fazer aos 26 anos de idade, viajei ao mundo, curti, baguncei, tudo aquilo que era legal para um garoto de 26 anos. Na verdade, tentar ajudar as pessoas a projetos sociais foi uma busca de um sentido. E o sentido é exatamente isso. Por que eu faço isso? Ou por que eu não faço isso? A buscar o sentido das coisas me fez entender o seguinte: eu vou desenvolver o voluntariado em mim, que não é natural, não era natural, nunca, né, passar perrengue, ir para lugares longínquos, não, nunca foi minha praia. Eu sempre gostei de coisa boa, de conforto e luxo. Nunca gostei de perrengue. Eu falo a real. Mas eu falei, não, eu preciso me botar numa situação adversa àquilo que eu estou acostumado a viver, que eu tenho vivido, para ver se muda o sentido da minha vida, porque não pode ser só isso. Eu ganho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu gasto dinheiro, e depois? O que acontece depois disso? E foram com essas perguntas que eu estava dando palestra num lugar em São Paulo, e uma pessoa me viu falando e falou, eu quero que você faça um trabalho desse na África. E eu fui para Guiné-Bissau em 2014, o Levi também foi junto. Fui assim, tipo, o que eu vim fazer aqui, mas eu vou. E foi tão louco que eu vivi no Guiné-Bissau, que eu lembro que de lá eu tive a vergonha de algumas coisas que eu tinha, que eu mandei vender de lá mesmo. Sabe? Carros assim, que eu tinha, mandei vender, que eu fiquei meio mal e tipo, falei, não é justo. Eu lembro que depois, quando eu voltei, eu fiquei muito abalado, assim, comecei a dormir no chão da minha casa, porque eu não consegui na cama direita, enfim. Tudo aquilo que eu vivi na África, eu comecei a tentar reproduzir de forma automática no Brasil. E aí acendeu aquele sininho, sabe aquele sininho que fala assim, bora mudar a forma de viver? Então foi 2014. Desde 2014 para cá eu tenho participado de projetos, e quando foi 2015 eu falei, eu preciso criar uma ONG. E aí começou o trabalho do Kalel, assim, informalmente, e desde 2015 eu não parei mais. Então hoje eu tenho um quadro de atividades, eu tenho 6 atividades que eu tenho que desenvolver na minha vida, diariamente, como liderança e como chave principal para que ela aconteça. Mas de tudo que eu tenho que fazer, o voluntariado, o Kalel, é a menina dos meus olhos, sabe assim? Tipo, as outras coisas, elas vão se encaixando nisso, porque esse é a minha motivação de viver e de conduzir a minha história, entendeu? Então foi mais ou menos assim. O Instituto Kalel tem quantos anos de existência, Modesto? Então, ele nasceu formalmente em 2014, então nós estamos aí, né, 7 anos aí de Kalel. E durante esse processo, a gente fez um trabalho em Guiné-Bissau, já fui 3 vezes, eu acho, não me lembro, mas eu acho que é isso. No Egito, já fui 4 vezes para o Egito. Iraque, as montanhas geladas do Peru, com os índios aqui da Amazônia, quilombolas e com ribeirinhos. E são experiências diferentes, assim, são experiências distintas. Tenho vários momentos assim, interessantes. Um que me tirou, assim, tipo, me deixou um pouco abalado foi no Iraque, por exemplo, quando nós fomos em 9 pessoas, passamos lá um tempo, construímos uma clínica para atender os refugiados, fomos no ápice da guerra do Estado Islâmico ali, né, onde Mossul foi invadida, que é a segunda cidade maior do Iraque, naquele momento ali bem, bem difícil, e a gente vai pagando nossa passagem, pagando tudo, tem um custo para isso acontecer, porque a gente não pode pagar. A gente vai porque acredita no projeto, acredita nas pessoas, e para mim foi um momento muito importante quando um rapazinho de 18 anos, que era o tradutor nosso, do árabe para o inglês, ele olhou para mim e falou assim, por que as pessoas matam em nome de Deus? Por que o Estado Islâmico fazia isso, né? Por que as pessoas matam em nome de Deus? E eu falei para ele, amigo, eu não sei por que as pessoas matam em nome de Deus. Eu sei o que Deus faz em meu coração para atravessar o oceano e estar aqui ajudando você, que eu nunca vi na vida. E aquele garoto ficou conosco 9, 10 dias ali, traduzindo. No final, eu fui pagá-lo. E ele falou que não queria receber. E olha que ele vivia como refugiado. E eu falei, por que você não quer receber? Ele falou, porque eu passei os 8 dias mais felizes da minha vida. Eu falei, mas a gente não fez nada. Ele falou, não, vocês me abraçaram, vocês conversaram comigo, eu ri com vocês, foi muito bom estar aqui com vocês. E eu não queria receber por isso. Eu falei, não, mas se você não aceitar, eu vou ficar mal por isso. Aí
recentemente aceitou o recurso, e eu comecei a entender que às vezes a gente quer fazer grandes coisas na vida, grandes momentos, viajar para fora, viajar para longe, e a grandeza está nos detalhes mesmo, sabe? A gente às vezes acha que são grandes feitos que você vai ter um reconhecimento, e às vezes o caminho não é esse, às vezes não é esse. Então eu sempre digo para as pessoas, vai fazer um trabalho voluntário na tua rua, na tua cidade, na sua, sei lá, no teu bairro, na tua cidade aí, se disponha nesse trabalho voluntário, levar amor às pessoas, que vai acontecer pequenas, grandes coisas nessa disposição que você vai ter, que vai mudar a tua vida. Então, cada encontro que eu tive, isso eu estou falando num livro que estou escrevendo, que eu terminei o livro agora, falta só a capa, né, Levi? Para eu mandar imprimir. Estamos aí conversando. Mandar imprimir esse ano. Sobre isso fala o livro. Fala sobre os encontros. Os encontros com desconhecidos que te transformam. Essa possibilidade que você leva em encontrar pessoas que não têm o que você tem, não conhecem o que você conhece, e ser o bálsamo para alguém que você nunca viu, ser o sorriso para alguém que nunca viu o sorriso por perto ou não tem visto, a mão, um amparo, o abraço, sabe? Então, esse ano que passou agora, eu fiz projetos locais aqui, né, com distribuição de alimentos. Eu não pude viajar. E eu percebi como isso era parte da minha essência. Como é horrível viver sem esse projeto, né? De você sair da sua casa e ir para um lugar desconfortável, desconhecido. E como eu falei para você, eu coloquei isso num livro, mas daria para fazer uma coletânea de livros. Colocar todas as histórias, sabe? E é isso que a vida te traz de fascinante, né? Colecionar histórias com desconhecidos. Eu acho que isso é um tipo de bagagem que é só vivendo para você ter, né? Temos aqui um gamer cristão que nos acompanha em todos os episódios do podcast, inclusive. Ele sempre está aqui com a gente. Ele perguntou o seguinte: quem assiste o podcast tem direito ao desconto ao livro? Opa, claro que sim, vai ter sim. Vai estar um autógrafo, quem? Vou ter que colocar aqui então. A gente quer lançar ele no final do mês que vem. E aí, anota aí, Levi, quem estiver assistindo vai ganhar ainda o desconto e um autógrafo no livro. Aí sim. O livro vai ter um negócio legal, viu, Levi? Que a gente vai ter um QR Code em cada capítulo. Então a pessoa ela vai acessar o QR Code do celular e vai ter as fotos dos projetos, vai ter vídeos que a gente produz. Inclusive o Levi é um dos editores de vários vídeos nossos, inclusive esse do Iraque, que eu falei agora há pouco. Tem aqui até hoje guardado. Aqui. Então, tem várias histórias emocionantes. Essa câmera que me filma aqui, ó, que é a minha webcam, ela que foi com ele até o Iraque, está aqui, ó. Viveu altas aventuras. A minha câmerazinha aqui, ó. Eu nem lembrava dessa parte, mas é verdade. O Levi sempre ajudou. Lembro. Como voluntário, nos apoiou bastante. E eu acho que é essa a dinâmica. Eu vou contar uma historinha que aconteceu no Guiné-Bissau comigo. Era a primeira missão que eu fui, o Levi estava junto. E aí, tipo, hoje eu vejo que aquela missão foi nível 5, assim, de 0 a 5, sabe? Foi hard, foi muito louca, muito difícil. Foi ali 40, a primeira ainda, 40 pessoas numa casa de 70 metros quadrados, eu acho, no máximo. Não tinha água, carregava água para tomar banho, era muito os copinhos. 70 litros por dia. Eu calculei. Não, 70 não. Era mais de 70, era 70 cada balde. A gente levava uns 10 baldes por dia, 700 litros por dia. E aí, mesmo assim, era tudo regrado, era copinhos de água para tomar banho e tal. E aí eu lembro que tinha poucas tomadas na casa, não tinha energia. Quando ligava o motor, todo mundo pulava numa tomada, todo mundo dormia. Às vezes uma vez na semana. Exatamente. Às vezes uma vez na semana. Aí não tinha, veja, aí não tinha, como é que fala? Ninguém tinha roupa mais... Você não tinha mais roupa. Você era de 30 pessoas. Cada um pegava a roupa do outro, chinelo do outro. Acho que só cueca que a gente não trocava. Nem sei se trocava também. Mas enfim. Um negócio louco. Se trocava, nem via, né? Nem sabia se trocava. O Levi tem um testemunho. Eu lembro que eu não usei minha roupa nada. Eu não tive acesso. Porque a moça lavava a roupa e botava na bacia pra gente pegar. Então cada um pegava o que tivesse em cima. Então várias coisas, assim, comida, né? A gente ficava... não saciava direito, ficava com fome. É um lugar escuro, pobreza, miséria. E a questão do Guiné-Bissau, especificamente, a higiene é uma coisa muito complicada. Então, a nossa instrução era assim, ó, não coma nada fora de casa. Beleza, eu fui fazer um trabalho à noite, que eram as palestras que eu dava um evangelismo, beleza. Aí um dia eu falei pro pessoal, olha, eu não vejo ninguém à noite. Eles são negros, o lugar não tem energia, eu não via ninguém. Só via os olhinhos brilhando assim. Eu falei, eu quero ver as pessoas, eu quero abraçar as pessoas. Aí chamei uma menina de 12 anos e falei assim, mana, vamos acompanhar comigo aqui nas casas de dia,
que eu quero ver as pessoas, eu quero levar remédio para elas, eu quero orar com elas. Beleza. E aí eu comecei a andar. Aí eu achei uma tabanquinha lá, que era tipo um botequinho assim, que vendia suco gelado de tamarindo. Aquele suco do Chaves lá, né? Que vinha de Portugal, lacrado. Falei, meu, eu quero isso para mim. Aí eu comprei para mim um suco, comprei para ela. Abri aquela bolacha de clube social e fui oferecer para ela com suco. Ela falou assim, não quero, não. Aí eu falei, toma. Ela, não. Falei, meu, toma. Ela falou, não tô acostumada a comer toda hora, né? Fora de hora, que ele só come uma vez por dia, que é à tarde. Aí eu fiquei meio sem graça. Falei, eu também não. Toma. Aí ela pegou, falei, uma ordem. Pega. Ela pegou. Aí eu viciei no suco, que era baratinho e era lacrado, era gostoso demais, era gelado, porque nunca tinha nada gelado para tomar. E eu fazia aquilo 3 vezes por dia. Passava lá e era a mesma conversa. Toma o suco. Não, toma uma ordem. Ela tomava e comia. E aí a gente começou a andar. Eu lembro que depois, no final daquela semana, ela falou bem assim, olha, vamos para minha casa lá, que eu quero que você conheça a minha família, ore com eles também, beleza e tal. Falei, fui. Cheguei na casa dela, era uma casa, é um terreirão assim, né? Lá em Guiné eles moram todos juntos. Mora pai, mãe, vó, cunhado, sogra, nora, todo mundo junto. 40 pessoas numa casa. E eu cheguei, olhei pro chão, tinha umas crianças comendo numa bacia, assim, no chão, cheio de caramelo, assim, no nariz. E aí eu olhei aquela cena comendo com a mão, me deu um mal-estar, assim, eu fechei os olhos e encostei a cabeça numa árvore, assim, sentadinho. E ela falou, eu já volto. E ela saiu. Ela chegou, de repente, assim, sabe, veio muito rápido, depois, de repente, eu abri os olhos, ela estava na minha frente com um prato na mão, 3 fios de macarrão, um bolinho de carne e um punhadinho de arroz, assim, enfileirado, assim. Olhou para mim com um sorriso no rosto e falou, toma. Eu falei, não. Toma. Eu falei, estou direito. Ela falou, toma. Não. Aí ela falou para mim assim, é uma ordem. Aí eu lembrei da ordem dela, peguei o prato na mão e fiquei assim, e ela ficou assim em cima de mim, olhando, pra saber se eu ia comer, entendeu? Quase eu falei, vai lá na cozinha, né? Ela ficou olhando para mim, olhei para aquele prato, olhei para ela, olhei para as crianças no chão, vi que as crianças só comiam arroz, e que no meu prato tinha uma bola de carne, e tinha 3 fios de macarrão, e tinha arroz, ou seja, o que ela tinha de melhor ela me deu. E eu peguei aquela comida, fiz uma oração consagrada para Deus me libertar daquele negócio que eu não sabia que eu ia comer. Na época eu era vegano, não comia nem carne, nada, mas eu não queria deixar ela desapontada. Ela com um sorrisão, olhando para mim como assim, um branco brasileiro veio na minha casa comer, sabe assim, aquela coisa, veio me visitar. E aí eu comecei a comer. Eu lembro que eu comecei a comer carne, fazia muitos anos que eu não comia carne, tinha um gosto estranho, assim, meio borrachudo, sabe? Que não desmancha... Aí começou a desmanchar na boca. Ela não tinha fibra, a carne. Aí eu comi aquilo, saí dali, tomei o suco de tamarindo na rua de novo para dar uma batida naquela comida, fui para casa. Chegou lá à noite, o pessoal perguntou, aí o pessoal assim, você comeu o quê? Primeira pergunta. Falei, eu comi uma bola de carne, e eu comi 3 fios de macarrão e comi um punhado de arroz. Carne do quê? Falei, eu perguntei para ela falou que era de gazela. Aí o líder falou assim para nós assim, você já viu alguma gazela por aqui? Falei, não, também não. Eu comia muito. Não tinha da gazela. E aí ele falou, não, que naquela etnia dos Bor, eles davam um branco comendo na casa deles, era um momento especial, e eles comiam cachorro. Eita. Eu fiquei um pouco meio chateado, né? Comi cachorro. Aí no outro dia eu falei com ela. Ela chama Samira. Ela tá até no livro. Eu falei com ela. Falei, Samira, você me fez ser muito malvada, você me fez comer cachorro, e vocês matam o cachorro de vocês para comer, isso é muito feio. Ela falou, não, tio Branco, a gente troca com o vizinho, cada um mata do outro e come. Não, então tem uma ética, né? Ninguém come o seu cachorro, né? Troca com alguém. Aí ela pegou e falou assim... Aí eu fiquei, né, um pouco bravo com ela. Ela falou assim, desculpa, tal, enfim, comi o cachorro ali e não é bom. E como eles não têm geladeira, eles ferviam o cachorro, né? Todo dia para não estragar. E aí eu fiquei meio, putz, comi cachorro. Depois eu observei lá, não sei se o Levi lembra disso, porque eu não via nenhum cachorro na rua mesmo. Foi uma experiência bem inusitada. Aí as pessoas me perguntam, você passou mal? Não passei mal. Não passei mal. Eu levei agora um grupo ano passado para a ilha lá de Bolama, em 2019. E eu falei pro menininho, não toma sacolé. Sacolé, né, os din-din. Ele tomou, ficou em Portugal passando mal durante uns 3 meses. Pegou bactérias. Então a gente aconselha não comer mesmo fora, né?
E aí ele quebrou. Porque eles têm uma imunidade diferente da nossa, Exatamente. eles têm contato com, por exemplo, problemas que a gente já não tem mais no Brasil, como cólera. Tem pessoas que sofrem por conta da qualidade da água lá. Então a água que a gente tomava não era a água que eles tomavam. Porque ela pra ter ideia, tipo, o poço artesiano era do lado de uma fossa, né? Tipo, era muito comum. Estavam todos contaminados. E o Levi lembrou bem, a gente escovava dente com um saquinho de 250 ml de água. Que vinha da França. Nossa. Eu lembro, eu li atrás, tava made in França, vinha da França. No racionamento tinha que dar para 2 pessoas aquele saquinho, ou 3. Então você escovava assim, acabou, né? Então, você quando vê- vocês foram para lá, toda a água que vocês utilizaram, vocês que levaram para lá. Sim, Não, a gente pegou, comprava lá, comprava na- mas ela vinha de fora. Aham. Entendi. Ela era lacrada, né, que a gente fala, né? Ela Aham. não era pro... Não, pra você entender a precariedade do local, tinha um navio que vinha toda semana, se eu não me engano. E dele trazia combustível, Nossa. trazia alimentos, certas coisas. Então era o único meio, assim, pelo que eu entendi, era um dos únicos meios de chegada de produtos ali. Então, por exemplo, vinha petróleo, gasolina lá, os negócios. O gerador, a energia nas casas, ela na maioria das vezes era por gerador. Então, se não tem gasolina no país, não tem energia na casa. Então, a gente ficou muito tempo sem energia porque faltava gasolina no país. Então, a maioria das casas eram geradores, não tinha rede elétrica, nada disso assim. Porque Olha que o país não produz nada, né? é bom ter um amigo japa detalhista, né? Ele nem lembrava desses detalhes, mas o que ele falou é bem verdade mesmo. É, exatamente. Então eu lembro desses detalhes aí que eu falei, nossa. Não, tipo, E eu pra carregar celular, por Eu exemplo. voltei a Levi em 2019, Oi. 5 anos depois, e continua a mesma coisa, assim. O continente ainda está um pouco melhor, assim, não posso falar, né? Ali no centro ali. Os chineses foram lá, olha só, os chineses bacana, colocaram muitos postes de luz solar, sabe? Então melhorou muito. Também eles levaram em troca as árvores, né? Sei lá, Que é o que a gente vê naquele filme lá do menino que... O menino que faz um gerador de energia eólica lá, eu esqueci o nome do filme. Menino do vento, mulher, não é? O menino que pegou o vento. Naquele filme trata exatamente um dos dilemas que acontecem hoje não sei se é dilema, que acontece na África, que é os chineses ou outros povos indo até a África, em alguns países abastados ali que precisam tem necessidade, vão lá e oferecem para eles, em troca da sua árvore a gente te dá tecnologia, a gente melhora aqui a parte urbana da cidade. Então tem uma troca, né? De certa forma é bom para a cidade, mas por outro lado, não sei, em alguns momentos talvez não seja tão bom, né? Pelo menos o filme não trata na questão de erosão, né? Que causou erosão, causou inundações lá, no caso, naquela vila dos meninos lá, e acabou com a tradição também. Então, Mas dessa tem os vez agora pontos que positivos. a gente ficou numa ilha, Levi. Uma ilha muito louca, assim, Quebolama. A ilha já foi capital do país. Então você entra nela assim, parece o Portal de Nárnia. Juro, parece aquela série Walking Dead. De verdade. Nossa. Porque você entra assim na ilha, aqueles casarões portugueses demolidos, que teve guerra, né? Na década de 60. Então, aquelas construções no meio sem telhado, sabe? Desmoronadas, assim, toda a ilha. Aí as árvores são empilhadas de morcego. Muito. Eu nunca vi aquilo. De fazer barulho, assim, o dia todo. Chega a ser insalubre. E as pessoas vivem lá, comem o peixe, sabe assim? Também não tem muito o que fazer. E a gente foi lá. Lá é uma situação muito precária, assim, sabe? Tem muito o caju também, que eles não conseguem produzir receita, né? Porque hoje, se Guiné-Bissau pudesse exportar, seria o maior exportador de castanha de caju do mundo, né? Esse é um dos desafios que nós temos lá, inclusive, para gerar empreendedorismo social. Mas é um lugar encantador, assim, tipo, né? Para você ir, para você conhecer as pessoas, para você trocar essa energia, aprender muito. Por mais que a precariedade lá, você só volta aprendendo muita coisa, porque não tem nada, mas tem sorriso no rosto, não tem nada, mas tem alegria, não tem nada, mas tem disposição. É uma inversão de valores que a gente está acostumado a viver, que você que está nos ouvindo, foca em Bissau conosco em 2022. Então, como é que faz a pessoa que quer participar de missão? Vamos falar sobre isso aí. O que ela precisa fazer? A pessoa que está ouvindo aqui, falando das missões, o que ela faz? Como é que ela consegue participar do canal? Você não querer participar. Uma coisa é você querer participar, outra coisa é você participar, né? As pessoas, eu sempre digo assim, tem dois tipos de pessoas, umas que querem participar e umas que decidem participar. As que querem
metade do mundo. As que decidem são poucas. Quando você decide participar, você vai trabalhar toda a sua vida para participar daquele projeto. Então você entra no site, nós lançamos via Instagram, né, e via Facebook as missões. Aí entra lá, @Kalel Instituto, e nos seguem. Eu acho que a melhor forma hoje, né, que site, primeiro é começar pelo Instagram, a gente comunica por lá, né? Aí depois a gente publica um link para você entrar, fazer inscrição. Hoje é tudo automatizado, o Kalel, no site tem uma intranet, você faz um login, senha, aí você entra ali, você tem conteúdo e acesso ao conteúdo, você tem acesso até o certificado na volta da missão, tem tudo lá, tudo lá. Tá tudo automatizado. E aí você... Fala qual que é o Instagram. O Instagram é @Kalel Instituto. Aí você participa conosco. Aí, qualquer um pode participar? Qualquer um pode participar. A gente não tem um pré-requisito, a gente tem uma forma de fazer o projeto. Aí você tem que se adaptar a ele, né? Tipo, como ele acontece. Agora, quem é você, pra gente não importa. Então, isso... E por isso que 90% das pessoas que vão conosco eu nunca vi. Eu tenho ali uns que sempre me acompanham, mas o restante eu nunca vi na vida. Então veja o desafio que a gente tem também, né? Reunir pessoas que a gente nunca viu, de várias partes do Brasil, várias culturas diferentes, formações diferentes, reuni-las em um propósito, levar para um lugar distante para fazer a mesma coisa, né? Que é levar alegria e uma proposta de mudança de realidade. Então isso é muito louco, mas acontece e é fantástico. E sabe qual é a melhor coisa? Eu tenho muito mais voluntários querendo participar do que projetos para oferecer. Tem gente na fila para as montanhas do Peru desde 2019, esperando uma vaga. Mesmo as... Com a pandemia vai aumentar mais essa fila, né, infelizmente. Sim. E esse ano eu ainda pretendo, em outubro, fazer uma missão para as montanhas geladas do Peru. A única coisa que nós vamos ter que exigir como pré-requisito é estar vacinado, evidentemente. Nós temos uma missão também, eu acho que vai acontecer agora em agosto, talvez julho, agosto, que é aqui no meio da Amazônia. Ela ia acontecer no carnaval, mas eu tive que postergar por causa da pandemia. Aqui no Brasil, né, isso é mais fácil. Enfim, a gente tem tentado não parar também, né, de fazer os projetos, porque as pessoas precisam disso. Eu sempre digo assim, as pessoas que a gente leva... Mais ainda, né? Elas são mais transformadas do que aqueles que nós assistimos. Isso é muito bacana. Ela é tão impactante que você vai e você volta e fala para 10 pessoas e já tem 5 do seu lado dizendo assim, qual é a próxima? Por isso que eu tenho muita procura, entendeu? Porque é muito transformador, assim. Eu assisti aquele último vídeo do canal de vocês ali do YouTube, que acho que foi da Venezuela, dos refugiados. Isso aí foi aqui no Brasil que vocês estavam cuidando ali na fronteira ou foi mais assim para dentro do país? Aquela missão foi muito legal, porque ela foi a primeira missão que a gente fala humanitária do Brasil, foi aquela que nós estávamos, como exército do Brasil, inclusive. Nós atravessamos a fronteira, mas também, qual que era a nossa proposta? Se você for para Roraima, você vai ver ali dezenas e dezenas de campos de refugiados. Só que a ONU e outras entidades não dão conta. Então, existem muitas famílias que vão adentrando assim em prédios abandonados, no meio da rua. Então, a gente foi lá para assistir essas pessoas que não são assistidas pela formalidade, né, assim, oficialmente. Foi um trabalho, assim, tipo, muito bacana, sem dizer que para chegar lá foi muito louco, eu fui muito louco, porque nós atravessamos a BR-319 de carro, foram 900 quilômetros de carro, eu fundi 3 motores de 3 caminhonetes, trocando... Não, foi a coisa mais louca da minha vida. Iraque foi mais fácil, o Egito, que é pronto, foi mais fácil. A gente entrou como se fosse o Portal de Nárnia, numa estrada... 319 é terrível. Não, eu vejo vídeo no YouTube, é complicado. Olha que loucura. Não tem telefone, não tem comunicação com o planeta, não tem nada, você olha pra frente. Aí a gente fazia fogaréu, queimava lata, queimava miojo, sabe? Via o bicho passando na estrada. Uma loucura. Nossa. E aí, tipo, você entra com o carro no atoleiro, você atola e o barro vai até na porta. Um negócio que eu nunca vi na minha vida, entendeu? Aí você espera 2 dias um trator passar para te puxar. Aí você anda mais 1 quilômetro, cai em outro. A gente divulgou esse perrengue, divulgou essa loucura. E vocês acreditam que nós recebemos centenas de mensagens no Instagram do povo assim, qual é a próxima? A gente quer nessa estrada. Sabe, muito louco. Eu falei, essa estrada eu jamais. Os carros na ida, Levi, quando chegou na BR ali para subir Manaus e Roraima,
eles cantavam o carro. O carro cantava. Assim. Aí na volta a gente voltou de balsa, não teve possibilidade, entendeu? Só pra vocês terem ideia. Mas a missão lá foi maravilhosa e foi uma missão que ela aconteceu em janeiro, e em fevereiro, março, chegou o corona. Foi a última missão. E a gente fez um trabalho muito bacana ali. Quando começou, inclusive, o corona, eu falei, meu Deus, como que vai estar aquelas crianças que elas eram empilhadas, assim, sabe? Era muita gente socada no mesmo lugar, assim. Então foi um projeto muito bacana, e foi legal porque nós ficamos dentro do quartel junto com o pessoal das Forças Armadas do Brasil inteiro, inclusive o Pazuello, que era o nosso líder lá, na época, ele coordenava a missão. E então foi muito legal também acordar com eles, bater continência, sabe? Viver aquela vida de militar também foi uma experiência incrível. Assim. Pazuello, que você está dizendo? O que era o ministro da Saúde passado. Era o comandante. Penúltimo. Então isso que é legal, que você acaba movendo órgãos públicos. Eu não sei se ele era do governo já, não, né? Ele era do Exército, Levi. Ele, na verdade, antes dele entrar como ministro do governo, mas tipo, meio que ele se afastou, como se fosse um processo que, tipo assim, saindo ele voltaria, entendeu? Então, tipo, ele continuou com o cargo que ele tinha lá. Entendi. Nossa. E uma pergunta, né, que você estava comentando, assim, das dificuldades e tal, e eu queria entender como é que você viu os projetos aí nesses 7 anos mudando a vida dessas pessoas por onde vocês passaram. O que vocês veem como resultado? Muito além da parte... Se você olhar os nossos vídeos, isso caiu minha ficha no ano passado, em 2019, a gente sempre teve um foco nos vídeos do voluntariado. Quando você viu os nossos vídeos, você via uma realidade, mas você via depoimentos dos voluntários, você via falando da experiência dos voluntários. No fundo, nós trabalhávamos com um enfoque muito parecido, né, do voluntário, do projeto focado no voluntário também. Né? Vamos mudar a vida do voluntário, isso sempre foi o nosso propósito. De um tempo para cá, a nossa pergunta é o que nós estamos transformando na comunidade assistida? O que de fato acontece após o nosso trabalho ali. E por isso que a nossa bandeira, de uns anos para cá, é o empreendedorismo social. Nós vamos gerar pessoas que pensam, gerar jovens que comecem a não aceitar a realidade que vivem, mas que têm como propositura mudar a realidade a partir do empreendedorismo. Né? Então, e como eu percebi que isso poderia ser feito pelo Brasil, que é onde eu tinha uma oportunidade. Então, hoje, o Instituto Calel possui uma escola de empreendedorismo social, chama-se Sonhando Alto, e nós trabalhamos com oficinas, metodologia muito bacana, que é uma ONG que nos apoia, que é Fazendo Acontecer, que ela produz esse material e nos dá material, tem um app, inclusive, muito legal. E aí nós temos uma incubadora criativa, que os jovens eles têm que criar alguma coisa, e aquilo que for viabilizado, a gente investe na ideia deles. E nós temos também uma fábrica de fraldas, que ele sai dali e já começa a produzir fraldas, trabalhar a produzir fraldas. E aí você fala assim, por que as pessoas elas fracassam às vezes no empreendedorismo social? Porque elas produzem um produto que não tem demanda. Vamos fazer artesanato. Beleza. Qual a demanda do artesanato? 0. Vamos produzir, sei lá, óculos, como tem uma São Paulo que produz óculos. Bacana óculos, também bacana. Mas quanto tempo dura um óculos? Poxa, bastante tempo. E aí nós falamos, quanto tempo dura uma fralda? 30 minutos. 2 horas. É muito efêmero. Fralda, quem precisa de fralda tem que usar fralda. Não dá para usar outra coisa. Nós estamos agora aumentando o projeto, são 100 mil fraldas mês que se produz. Nós temos demanda aí para atender 500 mil fraldas por mês. Nós só estamos estruturando para chegar nesse momento. E aí, o que acontece? Aí a gente vai transformando a realidade desse adolescente que começa a acreditar agora que ele é capaz de pensar em alguma coisa para mudar a realidade da família dele e dele. Nós estamos agora começando com um projeto, por exemplo, empreendedorismo feminino. As mulheres, a cada 40 minutos, uma mulher é morta no Brasil de feminicídio. Vocês sabem disso. As mulheres estão morrendo a todo momento. Isso é uma guerra. Né? Mata tal qual outra pandemia. Né? E porque é intermitente, não para, né? E nós estamos agora criando também uma fábrica só para trabalhar com absorvente.
As mulheres vão, entendeu? Porque geralmente, vamos fazer renda, vamos fazer rede, mas a demanda não consegue suprir. Então, vamos pensar em coisas que têm demanda. E tá aí, latente, inclusive, demanda latente. Agora, a gente quer criar demanda. É muito complicado criar demanda, entendeu? Então, por exemplo, esse amigo meu que começou a fazer óculos, a sorte dele é que ele produz um óculos de menos de $1 e ele exporta óculos para toda a América Latina. Inclusive, eles são na Forbes sobre um dos maiores empreendedores sociais do mundo. Entendeu? Então, isso é bacana. Então, agora, Levi, respondendo a sua pergunta, que nós estamos começando a mensurar isso. O que eu comecei a perceber? Que a missão ela é muito mais transformadora para o voluntário, aquela que você participou. Porque para aquele, porque eu levo remédio para a África, eu levo médico para a África, dentista para a África. Depois de um mês, eles estão precisando das mesmas coisas. E você fica se sentindo emburrecedor, porque você fala, o que eu mudei? Eu tive uma experiência bacana, eu repensei na minha vida, blá, blá, blá. Por isso que a nossa proposta com voluntário é que ele vai para a missão e ele volta querendo mudar a realidade dele. Seja existencial, espiritual, empreendedorismo, profissional, entendeu? Essa é a nossa proposta. Então, daqui talvez no próximo podcast que nós estivermos juntos, daqui um tempo lá na frente, eu vou conseguir te trazer muito mais resposta, dizendo assim, olha o que já mudou. Olha o que já aconteceu, entendeu? Vamos levar em consideração que são 7 anos. A pessoa pode até pensar, nossa, tem 7 anos que o Kalel está aí e tudo mais. Missões são de 6 em 6 meses ou tem missões em menos período aí? Não, nós temos missões. Nós temos vários. Qual que é a nossa proposta? Como a minha proposta sempre foi o voluntário, lembra? Voluntariado. E aí dava muitas palestras para o Brasil e as pessoas perguntavam, mas eu não tenho condições de ir para o Iraque. Eu não tenho condições para abrir a missão. Então nós começamos a oferecer um leque de produtos, aspas, né? Então, tem missão de um dia, missão de final de semana, missão de um mês, missão de um ano, missão nacional, missão internacional, transcultural, transterritorial, entendeu? Então, mas é sempre nas férias? Em qual momento que acontece as missões? No final de semana, ela acontece, às vezes, 2 vezes por mês. Missão de um dia acontece sempre aos sábados. Missão de transcultural acontece 2, 3 vezes por ano. 3 vezes por ano. Janeiro, julho, outubro ou maio. Sabe assim? Vai surgindo. Missões, como é que fala? Missões de um ano, a pessoa vai para um lugar e fica lá. Entendeu? E fica assistindo um casal, um grupo, a comunidade durante o ano. Até foi meio, assim, quando eu perguntei na questão do que vocês estão fazendo, é complicado realmente mensurar, porque são só 7 anos. E aí, tem muita gente que fala, não, em 7 anos dá para fazer muita coisa. Dá para fazer, de fato, muita coisa, mas resultado mesmo, eu acredito que vai ser visto daqui, sei lá, uns 20 anos, né, imagina. Porque é uma coisa que você vai fazendo ali, ó, cada 6 meses, cada 3 meses você tá lá. Talvez fazendo tanto tempo, Levi, porque agora eu trabalho com adolescentes que eu quero acompanhar eles. Então, por exemplo, daqui a uns dias eu vou falar para você, ó, daqueles que eu trabalhei, né, 10 se formaram na faculdade, 10 estão encaminhados, 10 estão trabalhando. Isso são indicadores, né, de que alguma coisa mudou na realidade daquelas pessoas. Então, esses indicadores, na verdade, eu já tenho. Quando eu digo uma mudança maior, é que eu estou aumentando meus indicadores. Essa é real, entendeu? Se você me falar assim, ó, você tem indicadores dos voluntários? Eu tenho. Eu tenho vários voluntários que depois que foram para a missão começaram a abrir negócios próprios, começaram a fazer mais voluntariado, multiplicaram, abriram outra ONG. Ixi, eu tenho um monte, sabe? E essa é a proposta, é multiplicar, né? Multiplicar o saber, o conhecimento, a espiritualidade. Essa é aquilo que nos movimenta. Inclusive, agora que eu tô casado, eu já falei para minha esposa, falei, vamos, o Zésio e a Tami também acho que se interessariam. Mas eu e a Laila, a gente está querendo planejar aqui para ir em uma das missões aí, ou para o Peru, ou para o Amazonas mesmo, alguma coisa aqui na América do Sul mesmo. Cara, todas as missões têm um sabor especial, né? Todas elas. Eu tenho meu coraçãozinho em cada lugar, assim, porque eu gosto de gente, né? Então, né? Mas é uma missão muito linda, é aqui no norte. Uma missão maravilhosa é a missão das Montanhas do Peru, assim, que é um lugar que eu já fui lá 6 vezes fazer um projeto. E toda vez que eu chego lá, eu fico assim, ó. É um lugar que você sente
que Deus existe, que Ele é grande a todo momento, porque tudo é muito lindo, sabe? É muito suntuoso, as montanhas, o gelo, o lago transparente. É lindo demais o lugar. As pessoas convidativas, carentes também, entendeu? Eu tenho um sonho nas montanhas do Peru que é abrir uma rádio lá, uma rádio que fala quechua, que é o dialeto que eles falam, né? Assim, para poder divulgar sobre saúde, educação, sobre espiritualidade, sobre Deus. É um sonho que eu tenho no coração aí. Quem sabe ele se realiza. Ah, legal. Não, massa. Eu tava falando da questão de a gente tá planejando, mas assim, eu acho que o que você falou, né? Às vezes a pessoa não tem como ir para uma missão lá na África, para o Egito, ou para a Amazônia, que seja. Mas ela consegue participar de algum projeto social em volta dela, né? Eu imagino assim, fico pensando, você quer participar de um projeto social, vai procurar uma ONG na sua cidade, vai procurar, de repente, normalmente igrejas, a nossa igreja, a igreja adventista tem projetos, outras igrejas, batista, não é independente de denominação, várias igrejas têm projetos sociais. É só você procurar que você vai achar um projeto social que você pode ajudar. Doando alimento, ajudando o morador de rua, sei lá, tem projetos a rodo, é só começar. Eu acho que esse projeto de transcultural, né, que você falou, é você enxergar a realidade de uma outra nação. Você interpretar, entender como que as pessoas precisam de necessidades às vezes diferentes. No Iraque é uma necessidade, no Egito é outra, na África é outra. Então, isso é muito legal da transcultural, que você consegue se conectar com as pessoas e entender o que pode ser útil para um. Você começa a ter ideias e convivências, experiências, e isso vai agregando demais. Eu acho que isso que é uma das... Que é o que você falou também, que é a questão de trabalhar com o voluntário, né? A pessoa vai e ela acaba transformando a própria vida nesse sentido, né? Ela tem... Exatamente. Expande o conhecimento, né? Exatamente. Muito legal. E como é que tá o seu tempo aí? Aí eu sei que você dorme cedo. Já são 9h30 da madrugada já. É 9h30, mas, né, já tá ficando velho, né? Você falou pra mim que você... Não, vão ter umas 9h30 lá, não sei o que. Tá todo no horário. Eu também, a hora que eu acordo, vocês estão desmaiados ainda. Eu acordo às 5h30 da manhã, 4h30. Eu comecei a acordar às 5h30, mas daí durou uma semana. Mas é bom acordar cedo. Achei muito útil. Começou a levantar às 5h30, mas acordar mesmo eram às 10 da manhã. Não, eu ia falar que às 10 da manhã eu já tinha sentido que eu tinha rendido o dia, mas tudo bem. Que o Levi ele é mais noturno, cara. Eu sei. Não, mas eu tô ficando velho, Zé. Eu tenho que começar a ser mais... Eu acordo cedo, eu acordo todo dia às 6h30. 6h30 da manhã já tô de pé. Aí 7h30 vou ler aqui Eu vou ler uma pergunta aqui dos nossos telespectadores, que é o... A Tamir está aqui também. Que é o nosso amigo Gamer Cristão, fez uma pergunta aqui. Voluntariado, ele perguntou sobre denominação, se pessoas de outras denominações podem participar dos projetos. Como é o nome dele? Ixi, eu não lembro o nome dele. É que o apelido dele aqui é um Gamer Cristão. Eu esqueci o nome. Boa pergunta dele, gostei. Uma coisa, eu sou adventista, como os meninos aqui também são, só que o Kalel, ele tem como uma proposta, na verdade, Felipe, então o Kalel tem uma proposta, a gente não leva uma bandeira de igreja, tá? Porque a igreja já faz projetos assim, né? Nossa proposta é unir pessoas no mesmo propósito. Inclusive, nas nossas missões, nós temos cerca de 60% de pessoas que são de outras denominações ou que não são cristãs também, entendeu? A gente tem uma forma de fazer, que é aquela coisa, né? Os princípios nossos, eles são inegociáveis, né? Nós temos até uma pochilinha, né, do projeto, assim, olha, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, sabe, assim. Isso tem a ver com os nossos princípios. Mas qualquer pessoa é bem-vinda. A gente eu acho até salutar essa coisa de várias pessoas vindo de outros lugares, várias pessoas vindo de outras denominações. Esse encontro é importante para a gente aprender, para a gente reaprender algumas coisas. Então, se você quer participar, não precisa ser adventista, jamais. Qualquer religião, o ar religioso, eu já tive pai de santo comigo, já tive budista comigo, e vocês não acreditam, e todo mundo tomou Santa Ceia comigo no final. A gente faz uma festa linda, e coisas grandiosas aconteceram. É muito louco, não dá para falar por aqui não. Vai ser o segundo livro esse, porque o primeiro já não cabe.
Muito Eu louco, acho- assim, umas coisas acontecem. Viu, Modesto? Acho que a parte mais importante em todo esse processo, quando você está em contato com outras culturas, é você respeitar a cultura do outro, né? E você não Exatamente. precisa falar assim, eu vou ser um budista, mas respeita o que a pessoa acredita, né? Então acho que você vai estreitando a amizade por causa disso, né? E traz a pessoa pro teu lado desse jeito, né? Exatamente. E a gente precisa aprender a conviver com as pessoas nesse sentido, né? Porque a gente fica dentro da igreja trancado também, a gente acha que o mundo é a igreja. E não é. O mundo ele é maior que a tua igreja, entendeu? Né, as coisas elas acontecem fora dali. E a igreja é você, né? Como é que Uhum. Jesus vivia a igreja? Ele sim na própria igreja, né, nessa terra. Então, é não só respeitar, mas também compreender. Tipo, olha, eu vivo assim, você vive, né? Por isso que quando a gente fala dos princípios lá do Instituto, né, de estar participando conosco, as pessoas elas sempre participam, não tem nenhum tipo de situação assim. Eu nunca passei por uma situação indecorosa, assim, sabe? Eu não vou nem falar aqui, mas às vezes que me dá trabalho são de casa, né? O nosso outro telespectador, chamado Felipe também, ele perguntou o seguinte: o Brasil é muito conhecido pelo futebol até na África. Minha pergunta é, quando vocês foram, levaram algum tipo de produto ou até costume para ajudar no lazer desse povo? Opa, levamos! Eu lembro que eu nunca esqueci desse momento que uns meninos jogavam bola lá e a bola que eles jogavam era furada, lembra, Levi? Era rasgada. Nossa, eu A lembro. bola não era Aquelas bola. bolinhas de leite. A bola não era bola, era um negócio que eles chutavam. E aí Tem nós levamos bola para distribuir. Não sei se você lembra, bola, tinha a Havaiana do Brasil, camiseta para sorteado de jogo, enfim. Eu não sei como o Brasil está agora, mas essa coisa de ser o Brasil do futebol não só foi um momento oportuno para a gente recriar com as crianças na África, mas nos salvava no Iraque, inclusive. Quando a gente foi parado num checkpoint lá, os caras com a R-40 na mão, capuz preto no cara, e achando que a gente era americano, e a gente com a bandeira do Brasil na cabeça, assim, né? Aí no final de tudo, depois de meia hora lá, a gente caindo neve, com medo, os caras olhavam para nós, os caras falavam assim, Kaká, Ronaldinho, não sei o que lá. Né? Tipo, falando dos jogadores de futebol do Brasil, a gente riu bem palidamente e falando graças a Deus, né? Então, tipo, essa coisa de Brasil do futebol é bacana, né? Que conversa com todo mundo, né? O futebol é um negócio incrível, assim. não só o futebol, mas também a nação brasileira não entrou em guerra com ninguém, né? Eu não sei agora que o Bolsonaro começou a seriar os Estados Unidos, tal, aí eu não sei como é que tá agora. Mas naquela época, o Brasil sempre foi aquele Brasil, assim, de todos, né? Tipo, sem nenhum BO com ninguém. Era bacana. Mas Depois da queima da floresta. mas, Felipe, foi muito legal, assim. Eu só não te aconselho, se você participar do projeto conosco, a brincar de futebol nas montanhas do Peru. Eu brinquei uma vez, eu desmaiei. Não aguentei. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo o que é aquilo ali. Você vai jogar bola, mano, parece que tem alguém nas tuas costas, assim, ó, vai dando uma lombeira que, olha... Isso daí foi a quantos metros, mais ou menos, acima do nível do mar? 4.000. Nossa, É bastante. é bastante coisa. A gente masca muita coca lá pra adormecer um pouco e você ter menos fadiga, assim, sabe? Uhum. Os primeiros, depois você tá lá, assim, tipo, não correndo, né? Mas você tá menos, você não fica angustiado, assim. Vou ler outra pergunta aqui da nossa outra telespectadora aqui, também conhecida como esposa do Oséias, Tamires. Vocês já realizaram missão em Chimoio? Eu acho que é assim que fala. Em Timor-Leste? Ela recebeu... Chimoio é Não, Chimoio. é Chimoio. Chimoio? Acho que é no Peru? Eu acho que é África do Sul, se eu não me engano. Ah, é na África. É. Ela recebeu um chamado para ser professora em 2011, mas infelizmente o voluntário não rolou. Quais cidades na África você aconselha ir quando estamos começando a realizar o voluntariado fora do país? Para uma pessoa que nunca saiu do Brasil. Na África, gente, eu acho que uma coisa que eu não sei a tua formação, no sentido de falar que língua, se é inglês, francês, eu acho sempre que se você puder ir na África, num lugar que fala português, facilita muito. A empatia é diferente, né? São os nossos irmãos, blá, blá, blá. Então, tipo Guiné-Bissau, que é uma Guiné-Bissau, Angola, qual o outro lá, gente? Moçambique.
São países de língua portuguesa, então acho que a empatia é melhor. Eu começaria por aí, né? Se você quer aventura mesmo, assim, quer missão nível 5, Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo. Angola já não é já melhor. Moçambique agora teve uma devastação lá, né, que não, tipo, precisa de ajuda também, mas eu começaria na África por lugares para a língua portuguesa. Se você domina muito francês, também quer, Dakar é um lugar muito seguro e também bom para se fazer um trabalho, então depende do seu nível, né? Tipo, de que língua que você fala, se você fala várias línguas, se é um empecilho ou não. Mas mesmo falando inglês fluente ou francês fluente, eu escolheria um lugar que fala língua portuguesa, porque a empatia é melhor, você ganha confiança das pessoas melhor, então acho que seria um ponto iniciante aí. Bacana. Aí o Gamer Cristão, o Felipe, comentou aqui de um jogo de futebol que ele viu, não sei se foi hoje, que a narração só via a narração dos jogadores desmaiando ou parando para tomar oxigênio. Eles jogaram provavelmente lá no lugar alto. Terrível. Deve ser em La Paz, na Bolívia. Você corre um pouquinho, te dá uma dor de cabeça, assim, parece que você vai desmaiar, assim, a altitude é um negócio muito louco, né? E, assim, uma coisa que eu aprendi no Peru, assim, cuidado com as estradas, né? Quando ele se fala assim, a estrada é perigosa, ele fala assim, não, aí você sobe lá, 5 metros acima do nível do mar, num lugar que é uma ribanceira, para fazer a curva você tem que dar ré, sabe, assim, para cair num... É um negócio muito louco, assim. Tem uns vídeos aí, depois você compartilha com as pessoas, uns vídeos do Peru, assim, lindíssimos, inclusive uma produção da Singapura, eu acho, que foi lá, fez conosco, um material lindo, 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 e mostra muito essa realidade do Peru, que é um lugar bonito, assim, mas é bem... Uma das 10 estradas mais perigosas do mundo está lá, né, por lá, não sei se é Bolívia ou se é Peru. É no Peru. No Peru. É no Peru mesmo, né? Quase morri, pelo amor de Deus. E o negócio é tão feio lá que só passa um carro por vez, né, nessa estrada super perigosa aí. Não, um carro por vez. Nas curvas, ela fica rodando a montanha, e ainda tem alguns lugares, na curva, você tem que dar ré para fazer a curva. Você não, eu já vi uns vídeos na internet, acho que tem uma reportagem uma vez no Fantástico sobre esse lugar no Peru aí. Era um lugar extremamente perigoso. E como é que tá a vida de pai aí? Segundo filho, tá chegando semana que vem? Segunda-feira chega o Ravi, né? Segunda agora? Segunda-feira agora, Caraca. Hoje é a última atividade que eu tô fazendo aqui com vocês, que a partir de agora eu desmarquei tudo, porque a esposa tá precisando de atenção, né? Ela da minha filha primeiro, eu tava em missão, né? Eu tirei a minha filha da barriga dela, tirei não, né? O médico tirou, eu olhei pra minha filha, dei um beijo nela e voltei pra missão. Tava em missão, inclusive. Aí essa agora, ele falou assim, eu quero que você do meu lado, você fica por aqui, então eu vou... Chega a segunda agora, uma experiência incrível. E não vejo a hora que a pandemia acabe, que minha filha de 3 anos já vai ser uma minha ajudadora aí nas missões. Eu acredito muito que a salvação para essas crianças hoje é que elas entrem em situações que elas entendam logo cedo que o mundo não gira em torno delas. Que o nosso mundo pode girar em torno de outras pessoas que a gente nem conhece. Acho que essa é a grande sacada aí do século XXI. Esse mundo tão tecnológico aí, tão egoísta. Mas só eu ia perguntar a questão do seu... É menino? Ravi, menino. Menino, né? Tá. Ravi. Tem um significado? O nome já é... Oi? Tem um significado? O Valente. Esse nome não é... De onde você pegou essa ideia desse nome? O nome é árabe. Foi lá do Iraque, não foi? Não, na verdade, esse nome... Quando foi? Eu conheci algum voluntário com esse nome, que era do Oriente Médio. Só que o dele é com H no meio, assim, tem umas coiseiras. Uns grafismos. O meu é R-A-V-I, só senão não inventa moto. E a tua pequena é ligada no 220 como você ou mais tranquila que nem a Luane? Ela é ligada no 220, só que ela cansa rápido, ela é meio mortinha como a Luane, mas ela sou eu, mas ela fala demais, mano, não dou conta não. Minha filha... também é fase, né? Ela fala tudo perfeitamente. Sabe o que ela sabe falar perfeitamente? Ela conversa com todo mundo, ela fala igual a nega do leite, ela fala dormindo, ela fala acordada, mas ela fala, ela não respira, entendeu? Mas isso é bom, cara, porque daí quando quando ela for mais velha, ela vai te ajudar nos projetos, né? Nossa, nas palestras e tudo isso aí. Pelo amor de Deus, ela fala demais, não dou conta não. Entendeu?
É uma Mas, gracinha. Eu vejo a hora que ela cresça aí, que. Cresça não. Assim ela já iria. Essa pandemia, né? Todos nós sejamos vacinados de fato, e aí a gente possa pegar as crianças e levar aí para os projetos. mas foi muito legal conversar contigo, Modesta, e matar a saudade um pouquinho. E eu vou fazer a capa aí pra gente ter o livro bacana e logo, logo, hein? Final do mês, de maio? Você não esquece, não, Levi, de mim. Então já tem que estar pronta essa capa aí já. Ele é o último esperança. Não, vamos fazer, vamos fazer. Se eu te perguntar, posso fazer em live essa capa? Não, posso fazer os esboços, tudo aqui em live? Pode, claro que pode. Porque daí eu já comento, porque eu tenho um canal de live de desenho e esse aqui de podcast. Aí eu lanço lá e aí eu vou falando, faço propaganda já do livro, já o pessoal lá. Claro. Quando lançar, Fechou, então. fala aí que eu vou querer um pra mim. Comprar um desses livros aí, cara. Inclusive, depois lá mais pra frente, quando você tiver mais tranquilo, né? E puder fazer uma segunda live, lá, sei lá pro final do ano, não sei, ou antes disso, com o livro na mão já, a gente já divulga aqui, você faz um descontão pra galera, a gente, de repente sorteia um livro, a gente já vai ter mais telespectadores provavelmente, não sei. Claro. É um prazer. Então é isso, obrigado Modesto, foi muito boa a conversa, tenha uma boa noite e um bom descanso. O Zé quer dar um... Não, agradecer Salve aí e dizer que foi um prazer conhecer você aí. A gente não, né? Eu vi o Levi participando aí do projeto, ajudando você na parte dos vídeos do Kalel, né? Do Instituto Kalel. Eu achei bem interessante, né? Eu até assisti alguns vídeos também no canal, acho que foram os 3 últimos, né? Tem acho que 2 do Peru e esse da Venezuela. É um projeto muito interessante e com certeza, assim, eu e minha esposa, a gente tem também todo o nosso processo corrido, ela é professora, né? Mas uma coisa que a gente tem interesse em um dia estar participando, sim. Com certeza. Claro, serão bem-vindos aí. Vocês têm uma casa aqui no norte do país, sabe? A gente aqui a casa fica aberta para os amigos chegarem e, de fato, serão bem-vindos. Tá? Foi bom estar com vocês aí. Obrigado àqueles que nos ouviram, né? Que estiveram aqui nessa paciência para ficar nos ouvindo aqui. E continue com esse projeto. Muito legal ter esse canal aí, uma possibilidade de divulgar projetos, assuntos pertinentes e interessantes. Parabéns aí para você. Bom, Tá bom, meus queridos? vamos continuar. Valeu. É isso aí, obrigado Modesto, boa noite. Boa noite, querido. Até mais.